Fala Fogão, tá começando a segunda edição do Radar Alvinegro nessa quinta-feira, 7 de março. Tô aqui novamente para a gente poder trocar uma ideia sobre as últimas horas da janela de transferência internacional aqui no Brasil. Especificamente hoje, encerramos aquele ciclo de contratações de jogadores que estavam atuando no exterior. A partir do dia 1º de abril, contudo, até o dia 19 desse próximo mês, as equipes das séries A e B vão poder contratar jogadores que estavam atuando já aqui no Brasil nos campeonatos estaduais. Sobre o mercado da bola, temos novidades e atualizações no Glorioso. Jogador sendo anunciado, jogador sendo emprestado, jogador sendo sondado. Teve tudo isso nessa tarde de quinta-feira. E eu vou trocar essa ideia com todos vocês. Só que antes, Fogão, já sabe, aquele pedido especial. Deixa o seu like, inscreva-se aqui no canal, nos ajude a alcançar agora os 43 mil inscritos. Fora isso, lembre-se, 22h05 tem live aqui no Fala Fogão, eu e Ricardo Azambuja comandando aquela resenha para trocar aquela ideia com a rapaziada. E você, claro, é nosso convidado. Dito isso, vamos em frente. Que jogador foi emprestado pelo Botafogo no dia de hoje, hein? O Kaique. E faz todo sentido, né, Fogão? O jogador foi emprestado para o Guarani, para jogar a Série B do Campeonato Brasileiro. No Botafogo, verdade seja dita, o Kaique não teria grandes oportunidades. É um atleta jovem que passou por uma lesão complicada, estava lá na Bélgica, não teve grandes oportunidades justamente por conta disso. E no Botafogo está só treinando. Até uma forma de você desonerar um pouquinho a folha salarial, digamos assim, né? O Kaique precisa ganhar minutos, é um atleta que tem potencial, mas precisa jogar. Como todo jovem precisa jogar. Aí alguns torcedores podem até perguntar, pô, o Kaique vai ser emprestado. E o Cauê, como é que vai ficar a situação dele? É diferente. Porque o Cauê, nas oportunidades que teve nessa temporada, mandou muito bem. Tudo bem, você vai ter ali a volta do Patrick de Paula, no meio do ano você tem a chegada do Alan, mas o Cauê está demonstrando muita capacidade de rodar dentro desse meio de campo que a gente tem hoje disponível. Já o Kaique ia ficar completamente secundário, também por conta da presença do Cauê, que na minha visão passou à frente do Kaique. Então a melhor forma de você não deixar um ativo se perder é você fazer ele jogar. E no Guarani, na Série B do Campeonato Brasileiro, ele vai ter essa oportunidade. Bola dentro da diretoria. Não gostaria de ver o Kaique encostado, treinando, sem ter chance de jogar. Mas a verdade é que nesse Botafogo ficou difícil para ele, né? Temos ali Marlon, Tchê, Danilo, Gregory, daqui a pouco chega o Alan, o Patrick de Paula voltando, o Cauê. São várias alternativas e realmente ficou complicado para ganhar minutos, ganhar oportunidades. Vamos falar aqui também, Fogão, sobre o anúncio do Raul, goleiro que está vindo da equipe do São Luís, lá do Rio Grande do Sul. O Botafogo pagou a multa rescisória. Era um caso de um jogador que você poderia contratar só depois do dia 1º, mas claro, o Botafogo quer ter o atleta por aqui desde já. Pagou a multa rescisória, a gente não sabe exatamente qual foi o valor, já passou pelo Juventude, pelo Criciúma, tem 1,91 m, 26 anos de idade. O scout fez uma boa avaliação, ele foi da seleção brasileira de base, inclusive na época treinou com o Lucas Perry, tem uma foto dos dois treinando na seleção brasileira sub-20 e tem potencial, mas nunca jogou numa equipe grande. E aí sempre surge aquela questão em relação a isso, como vai reagir jogando no Botafogo? Que tem toda uma pressão envolvida, especialmente por conta da insegurança que a gente tem tido na meta alvinegra. Como que fica essa história no fim das contas? Se ele vier a ter oportunidade, e eu acredito que isso vai acontecer, até porque você tem o Gatito ali atuando, mas você pode aproveitar os jogos da Taça Rio, e a gente vai falar sobre Taça Rio já, porque tem uma declaração interessante do Fábio Matias a respeito disso, a gente de repente pode ter o Raul tendo a chance de jogar na Taça Rio. E o Gatito sendo preservado, digamos assim, para jogar a segunda partida contra o Red Bull Bragantino na próxima quarta, lá no Nabi Abichedi, em Bragança Paulista. Você, inclusive, apoiaria essa decisão do Fábio, colocando o Raul recém-contratado? Porque vale lembrar, é recém-contratado, mas ele está em ritmo competitivo, porque ele vinha jogando, né, o Campeonato Gaúcho, inclusive, ele foi campeão da Recopa Gaúcha em cima do Grêmio. É um ponto que vale destacar. Na verdade, é a única conquista que ele tem na carreira, mas muito porque ele passou por equipes pequenas do futebol brasileiro. Tomara que realmente aproveite essa oportunidade. Estamos precisando aumentar essa segurança no gol do Botafogo. Sejamos sinceros aqui. Agora, eu falei com você no começo do vídeo que a gente tem uma sondagem sendo realizada pelo Botafogo.
E o nome do atleta que está sendo sondado é o Maurício do Internacional. Pois é, o Internacional está pensando em vender o jogador, tá, na verdade até precisando, né? Só que o Inter avaliou o Maurício, 100% do jogador, né, no caso, por 16 milhões de euros. O Inter detém 50% e ele pede pelos 50% 8 milhões de euros. Pelos 50%. É uma bela de uma grana. O Internacional não está muito disposto a negociar o Maurício com uma equipe do futebol brasileiro. Existe muito aquilo, né, de você ficar numa posição, digamos assim, de inferioridade, quando você perde um jogador que é importante no seu elenco para uma outra equipe do futebol brasileiro. Normalmente os dirigentes das equipes aqui do nosso futebol não gostam disso. Mas é aquilo, né? No futebol, irmão, tu tá precisando de grana. Tem que fechar a conta, tem que entrar esse dinheiro. Se de repente o Textor, junto, claro, do departamento de scout, departamento de futebol, entenderem que vale a pena fazer esse investimento, aí a coisa muda de figura. Porque é muito aquilo, né? O dirigente do futebol brasileiro, normalmente, ele finca o pé numa ideia até que a grana chegue ali, seja colocada a proposta e o cara começa a olhar aquilo ali e falar assim, meu irmão, pô, eu vou deixar de vender o cara para um time do Brasil e não pegar essa grana? Complicado, hein? Complicado. Sejamos realistas aqui em relação a isso. Vamos ver se a gente vai avançar para uma proposta oficial. Por hora, não tem proposta oficial do Botafogo. O Maurício é um desses atletas que podem se transferir de 1º a 19 de abril. Então não tem aquela sanha, aquela pressa, né, de você fazer uma negociação agora, de imediato, porque você vai ter esse período para poder continuar tentando ali, saber se o atleta tem interesse, que é um ponto importante também, né? Tem interesse em trocar o Internacional pelo Botafogo, chegar aqui no Botafogo para tentar buscar o seu espaço? Se não tiver interesse, nem tem por que você fazer uma proposta oficial para o Inter, né? Essa é a grande realidade. Então vamos aguardar o desdobramento dos próximos capítulos. Mas, ó, falando em reforços, mercado da bola e tudo isso, não posso deixar de falar do Oscar Romero. O Oscar Romero já tem um pré-contrato assinado com o Botafogo. Ele é esperado na próxima semana aqui no Brasil. Meio atacante paraguaio de 31 anos de idade, que sempre foi considerado a versão que é o Romero melhor, digamos assim, né? Porque você tem o Ángel Romero, que está no Corinthians, e você tem o Oscar Romero. E o Oscar Romero sempre foi considerado mais talentoso. Mas existe uma questão de intensidade que acabou faltando ao longo da carreira do atleta, né? É um jogador de seleção paraguaia, tá sem clube, e até por conta dessa oportunidade o Botafogo de repente enxergou uma possibilidade interessante. É um cara de repente ali para revezar com o Eduardo. Não chega com o status de bancar o Eduardo logo de saída, mas é aquilo, né? O Eduardo vai ter que mostrar mais futebol uma vez que você tem um atleta para poder entrar na posição dele. Você até já tinha esse atleta no elenco, Diego Hernandes, mas ele não conseguiu ainda efetivamente ganhar essa confiança, esse respaldo e esses minutos. Ainda está nessa tentativa de ganhar mais oportunidades. Tu fica satisfeito com a contratação do Oscar Romero? Eu confesso que não esperava, visto que o Romero foi até, na verdade quase fechou com o Botafogo, né, lá em 2022, mas o Textor brecou na época porque disse que ia subir a régua. Vocês lembram dessa história? Mas no fim acabou que o mundo girou e ele vai chegar ao Botafogo, claro, passando nos exames médicos. Agora, Fogão, lembra que eu falei que eu ia comentar sobre Taça Rio? Pois é, em meio a essa disputa da Copa Libertadores, fase 3, temos o jogo decisivo lá no Nabi Abichedi, em Bragança Paulista, mas no meio do caminho tem a semifinal da Taça Rio. E o Fábio Matias, ele fez um comentário muito pertinente sobre essa questão. E eu vou trazer aqui para você, faço questão de trazer aqui para você. Abre aspas. Vamos pensar pelo lado positivo do jogo de domingo. Nós temos calendário muito cheio. Então, para ritmar jogadores que estão em baixa minutagem, acho ótimo. O jogo de domingo é para isso. Fizemos isso contra o Fluminense. Apareceram jogadores que torcedores talvez não conhecessem. Domingo, vamos ter que usar novamente dessa estratégia. E isso valoriza o plantel, deixando o cara em condições para o próximo jogo. A Taça Rio tem um peso, tem a vaga na Copa do Brasil. Precisa garantir isso de uma vez por todas. Temos que jogar todas as competições com nossa máxima energia para conquistar o resultado. Vamos com foco no jogo lá. Lógico que não vai com a equipe, em teoria, né, titular. Ele vai colocar a equipe reserva, né? Já está claro isso na fala dele. Podemos ter surpresa para a quarta, mas teoria. Não é a equipe principal, mas é uma equipe que precisa de minutagem. Precisam ter isso. Quando acontecer suspensão ou opção minha,
preciso desse cara em condições de jogo. É assim que a gente tem que encarar essa partida de domingo contra o Sampaio Corrêa. Não existe a menor sombra de dúvida em relação a isso. É um adversário frágil pra caramba. O Sampaio Corrêa passou praticamente toda essa etapa inicial do Campeonato Carioca brigando contra o rebaixamento, mas na reta final conseguiu ali algumas vitórias, alguns resultados positivos e conseguiu avançar para a semifinal da Taça Rio. Mas o Botafogo, obviamente, com reserva, com time misto, qualquer coisa do tipo, é favorito e tem que ganhar essa semifinal, não tem nem sombra de dúvida em relação a isso. Uma vitória seria legal porque a gente chegaria a 5 vitórias consecutivas, né? Desde que o Fábio Matias ficou à frente da equipe. E isso, naturalmente, eleva o moral e a confiança do grupo. Pelo menos eu enxergo dessa maneira. Fogão, essas sondagens aí, esses nomes que estão surgindo no noticiário ainda com possibilidade de reforços para o Botafogo, animam? O que você pensa sobre isso? Deixe seu comentário aqui embaixo. Lembre-se, 22h05 esteja aqui novamente, porque afinal de contas, vamos resenhar sobre o Botafogo. Fechou? Um grande abraço e até daqui a pouco.